Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Meu nome é Magnólia e venho sempre, trazendo temas que são especiais na compreensão dos nossos padrões, dos nossos condicionamentos diante da vida e as razões que embasam os nossos conflitos. Eu, inicialmente, falo uma pequena fala e depois adentro nas 3 posições na mesa. E no dia de hoje eu trouxe um tema irresistível que o tema seria o imprevisível no amor, quando novas perspectivas mudam a direção e despertam outras necessidades no relacionamento. A pergunta para as 3 posições na mesa, nós temos a instabilidade do nosso relacionamento e seu comportamento imprevisível são as razões de muitas discussões. O que está havendo entre nós? E se esse é o seu caso, eu peço você que venha comigo aqui na mesa e baseado nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, nós vamos numa pequena falagem inicial que diz assim: somos levados a acreditar que, se estivermos realmente apaixonados e a empolgação durará para sempre. Sempre teremos os maravilhosos sentimentos que temos neste momento. Nada poderá se colocar entre nós. Nada superará o amor que sentimos um pelo outro. A beleza e o charme da personalidade do outro nos arrebatou. Nosso amor é a coisa mais fantástica que já podemos ter sentido. Não houve outra coisa igual. Observamos que alguns casais parecem ter perdido esse sentimento, mas isso jamais nos acontecerá. Talvez o sentimento deles não fosse verdadeiro, é a nossa conclusão. Infelizmente, a experiência da paixão eterna é uma ficção, não um fato. O tempo médio de vida da obsessão romântica é de 2 anos. Se for um caso de amor secreto, pode durar até um ano ou algo mais. No final, porém, todos nós desceremos da nuvem, e aí é que está, e colocaremos os pés no chão outra vez. Nossos olhos se abrem e vemos os defeitos da outra pessoa. Seu jeito de ser é agora simplesmente irritante. Ele mostra sua capacidade imensa de magoar e irritar. Talvez até diga palavras duras e faça críticas pesadas. Esses pequenos traços que antes nós ignorávamos, porque estávamos apaixonados, agora se tornam montanhas imensas, intransponíveis, para que ocorra o amor. Então, se esse é o seu caso,
vem aqui comigo na mesa e eu mostro para você aqui, né, as 3 posições do jogo. Temos a primeira posição, que é a cartela azul com a pedra laranja. A minha leitura é feita, fundamentada na árvore da vida, na Cabalá, tá? A segunda posição é a cartela verde e a pedra roxa. E a terceira posição aqui, nós temos a cartela vermelha e aqui a pedra vermelha, tá? Mas saiu aqui outra cartela, caiu 2 cartelas, a vermelha e a laranja. Nessa, a pedra vermelha, a cartela vermelha, né? Mas caiu junto uma outra cartela que é a laranja. Isso nos traz grande significado, né? As cores na árvore da vida, de acordo com a minha escola da Cabalá, tá? Então, nós temos a posição 1, 2, 3. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um pouco mais embaixo, né? Para que vocês possam ver as 3 posições na mesa. A posição 1, né? Passar mais para perto de mim. A posição 2 e a posição 3, tá? Na posição 1, vamos lá já adentrando a esta posição. Nessa posição aqui, nessa primeira posição, nós temos então, assim, chegar um pouquinho mais para cá, isso. Aqui nessa posição número 1, nós temos a Sefirote azul clara, né? E aqui fala, na árvore da vida, o convite, né, é para o amor incondicional, o amor ágape, né? E o que quer dizer isso? Quando a relação está convidando a aceitar as diferenças, né? O amor incondicional, na luz, não põe uma condição. Então, a própria relação está em conflito, né? Porque existe uma expectativa de previsibilidade, né? Uma expectativa de uma previsibilidade do comportamento desse outro para ser feliz. Mas existe na luz, né? Na condição à luz, porque a árvore da vida nós recebemos nas sefirotes, que a árvore da vida, ela tem os vórtices, como nós temos os chakras no corpo, nós também temos a árvore da vida configurada no corpo. E essa sefirote, que é Tiferet, fica no plexo solar, nessa região. E aqui, né? Aqui remete ao coração. É um processo, né? Quando eu me centro em mim, eu me centro aqui. Aqui é o meu centro. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre centre em vocês, quando a gente centra, a gente olha assim, a gente olha para aqui, né? É a posição natural de olhar, é a região do estômago. E é o plexo solar. O plexo solar remete em correspondência à carta do Sol, né? E fala da nossa condição de poder, de assento e poder, da nossa condição de assento e liderança, da nossa condição, né, de administrar a nossa vida com liderança, com domínio, né, com assertividade. Mas na luz, a forma de nós, né, termos domínio, a forma de, né, agirmos, de refletirmos na relação aqui, seria usar a condição vazia, né,
aberta para olhar o outro. Porque se estivermos já formatados em uma ideia, né? Já, porque aqui é Iesod, na árvore da vida, é o laranja, né? E aqui fala sobre avareza, ok? E aqui, poder, né? O orgulho e a avareza na árvore da vida. Então, aqui nós temos lua e aqui nós temos o sol, os dois planetas. A lua fala do ego. Então, o ego, ele está, né, formatado, né, condensado numa condição. E isso cria a personalidade dele. Ele tem condicionamentos. Ele tem paradigmas, ele tem padrões, ele tem crenças, ele tem valores, né? E isso consolida, né, a sua expressão no mundo. Mas, né, muitas vezes nós precisamos refletir, né, sobre a nossa rigidez. E a rigidez é o apego a ideias, que é a avareza também. A avareza, ela não é só direcionada, tá? A condição do dinheiro, da posse. Então, eu fico tomando conta do meu cofre, né? Que em Êxodo, nós temos o tio Patinha como uma imagem clara do avarento, né? Quem se lembra do tio Patinhas? Pode ser que alguns não sejam da sua época, dos gibis, né? Mas, com clareza, nos dá a perceber uma personalidade que está rígida, né? Consolidada em seus paradigmas, numa estrutura de valores, crenças, tá? Inflexível, né? A qualquer processo a considerações para haver uma acomodação na relação, né? E, ao mesmo tempo, aqui é a Sefirot, Tiferet, do comando, tá? Na árvore da vida. Então, essa Sefirot se encontra bem na região do chakra sexual, né? Ao mesmo tempo que fala do processo de se, na luz, né? De se criar, de se cocriar, né? Então, eu crio uma nova moldagem para me adaptar à vida. Eu crio, né, novas estratégias, né, e assim eu me enriqueço como personalidade, eu me aprimoro, eu recebo estímulos do mundo externo, da minha matrix, né, que eu aqui chamo muito de sistema, porque como consteladora sistêmica, né, eu falo sobre sistema e não matrix, tá? Mas eu sempre faço uma correspondência para que vocês possam entender. Então, existe aqui um comportamento, né, aonde a pessoa ela está solidificada, consolidada, né, mas de uma forma tão consistente que se torna inflexível, né? Porque existe uma necessidade de poder, né? Ou uma proteção, né? Porque quando tem na personalidade o desejo, né, de ser, de controlar para, né, para ter poder, existe nessa condição uma necessidade de não subjugação. Entende? Porque já tem uma experiência aonde se sentiu lesado, se sentiu impossibilitado, né, no processo
da relação, impedindo os seus movimentos criativos, né? Os seus movimentos naturais. Porque quando falamos da energia sexual, a energia sexual é a energia criativa, a energia cocriativa. É a energia que, né, que age dentro da liberdade, da expressão natural da alma. Então, a energia criativa, o que nos conduz, né, o que nos dá tesão para a vida, o que nos estimula ao movimento, o que nos leva em busca de algo, é o que se fundamenta, né? É o desejo, né? Da alma. Existe a alma por detrás, e a alma está em Tiferet, né? Que é Nefesh. Então, a pessoa sente a necessidade de uma expressão natural, como ela aprendeu, né? Ou eu estou numa situação que eu sou pau-mandado, ou eu estou numa situação de privilégio, né? Porque a gente aprende, às vezes, dentro das nossas da nossa infância, que seria, né? Que aí cria uma linguagem de amor primário. Então, a necessidade de amor primário da pessoa, as expectativas correspondentes ao outro, né? Né, que eu tome o domínio, né? Eu tenha nessa relação um poder o suficiente para, né, que você haja diante das minhas expectativas, né? Daquilo que eu previa você ser, que você corresponda a essas expectativas, e assim, então, né, eu possa, né, ser livre, né? Então, é uma condição social, né, do próprio capitalismo, né? Está no poder, está subjugado. Então, às vezes, essa linguagem, ela já vem dentro do lar, aonde o amor, né, existe um processo, a expectativa, ela é feita em relação ao outro. Amor é quando você entra nos meus moldes, né? Quando você aceita o meu sistema, né? E aqui pode acontecer do orgulho da pessoa não querer considerar, né, o ponto de vista do outro, tá? Porque ela deseja, né, estar numa posição de privilégio para que ela consiga ter movimentos, e assim eu me sinto amada, né? Eu me sinto amada quando essa pessoa, ela me dá essa liberdade criativa, né? Ela me deixa na minha expressão de ser como eu sou, e me ama e me aceita da forma como eu sou, né? Porque desta forma, né, eu consigo me expressar não artificialmente, eu consigo me expressar naturalmente. Ou então, né, eu terei, né, que, né, entrar na linguagem do comando, né? Eu preciso criar, né, um sistema, porque aqui é o rei que senta no trono. Então, é uma posição de comando, né, de determinar condições, tá, para que a pessoa possa respirar na relação. Então, muitas vezes, são padrões, né, de moldagem da criação, né, da personalidade daquele ser, tá? Aonde nesta relação existe uma ordem, uma hierarquia,
aonde o outro deve se submeter, tá? A essa posição maior, essa posição de comando, né? A essa posição de ordem, né? Entendendo que o ponto de vista dele é que é o certo. Então, fica, né, nesse movimento da linguagem, nesse movimento, né, do entendimento dessa pessoa, né? Se você não corresponde a essa minha expectativa primária de amor e de ser amado, né? Logicamente, eu me sinto não amado, eu me sinto traído, porque se no início, né, da relação, da convivência, houve uma estratégia, né? Apaixonados, nós somos insensatos no processo, não conseguimos nem pensar, nem ver as características da personalidade da pessoa. Não queira dizer que a pessoa esteja errada, esteja certa ou não esteja, né? Mas aqui é a personalidade, a formação, a própria formação, a própria moldagem que a pessoa tem da infância, né? Então, o que acontece? Isso pode criar uma certa competição, né? E uma certa resistência da outra parte, porque o ponto de vista dela não está sendo considerado, né? Não está sendo olhado. E se você chega para a pessoa para conversar, porque isso espelha, tá? E se você chega para a pessoa e você vai conversar com a pessoa, automaticamente o que acontece? A pessoa ela se irrita, né? Ela se estressa porque ela não aceita a sua opinião, porque ela se sente, né, dona da verdade, né? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não se dobra, ela não se flexiona diante, né, das nossas considerações, ela não reflete, ela não consegue refletir. Aqui em Tiferet nós temos o trono de Salomão, tá? Aqui na coluna atrás nós temos os glândulos que têm maiores ramificações do sistema nervoso simpático, que, né, controla todo o funcionamento do corpo, mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que eu esteja inconsciente, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele mantém o corpo vivo, o coração batendo. Então, ele faz todos os comandos necessários, ele manda todas as informações, todos os estímulos necessários ao organismo, sem que você precise fazer isso. Então, já deu para entender? Já deu para entender? Então, se na relação eu sou o sistema autônomo, né, eu posso codeterminar uma situação, eu posso destinar uma decisão, né? Eu tomo uma decisão, eu já dou destino àquilo sem compartilhar, sem dizer para você, né? E aí a outra pessoa, ela fica irritada, porque ela sente que, né, essa pessoa aqui, ela desconsiderou, né? Desconsiderou a minha opinião. Não interessa o que eu sei. Ele não quer saber o que eu sei, né? Mas essa pessoa, ela tem essa característica, né, do sistema nervoso autônomo. Nós temos, né, o sistema nervoso simpático e parasimpático no corpo, né? E, né, esse processamento são os movimentos voluntários e involuntários. Então, é uma característica, né, de involuntária, tá entendendo? De processar, de organizar a vida por você.
tá? Então aqui fala muito sobre isso e é muito interessante, bate muito certo. Caiu a carta, porque eu já dou, como eu falo muito, né? E eu quero fazer uma lida maior, mas quando eu falo da árvore da vida, da Kabbalah, é um pouco complexo. Às vezes eu trago até a árvore aqui para poder ajudar vocês a uma percepção dessa correspondência da árvore da vida para o corpo e para os órgãos. Aqui está o estômago, né? E das duas laterais temos fígado e o pâncreas, né? Então, o pâncreas remete ao conhecimento, né? E o fígado remete à ação, à atitude, a tomar ação. Então, diante do meu conhecimento, né? Diante do. Aqui é o pâncreas, do lado esquerdo. Diante do meu conhecimento, eu tomo atitude, né? Então, eu rapidamente eu faço a digestão, eu consigo processar rapidamente, né? Com sabedoria, com inteligência, e eu parto para o domínio, né? Então, aqui é uma posição de administração. Se é uma empresa, é o diretor que está no meio, né? Ele está na empresa, ele está em contato com o diretor das vendas, que é em Malkuth, mas ao mesmo tempo lá para cima ele está em contato com, né, o diretor geral, o dono da empresa. Então ele é o diretor central, que ele tem contato com todos os setores, né, da empresa, e ele passa a ser um intermediário, né, dessa informação entre, né, o dono da empresa e aquele, né, o diretor que faz essa distribuição no mercado, faz acontecer, faz as vendas, faz, né, os contatos, entendeu? Então, o que é isso na personagem? É uma pessoa efetiva, é uma pessoa que dentro, né, ela aprendeu na sua vida a condição de comando, né? Ela tem uma habilidade, já que na árvore da vida faz o triângulo aqui entre o ombro direito e esquerdo, né? Faz esse triângulo aqui entre Gevura, Resed e Tiferet. Então, ela consegue, né, com sabedoria, as asas, né? As asas dessa balança entre a severidade e a misericórdia. Por isso que aqui é conhecido como o banco, né, o trono de Salomão, né? Ele senta para determinar o destino de outros e também para comandar a sua própria vida com muita habilidade, porque ele tem as duas asas, os dois ombros, o equilíbrio da balança no processo a nível emocional, né? Tem até aquela história de Salomão que fala sobre duas mulheres trazem uma criança brigando, né? Quem seria a mãe da criança? Então ele manda o seu servo pegar uma espada e diz que vai dividir a criança ao meio. E a verdadeira mãe diz assim: não, então deixa com ela. Então ele falou assim: então vai ficar com você, porque você é a verdadeira mãe. Então é a forma inteligência, né? A forma eficaz, sábia, de resolver as situações. E isso orgulha, né? Isso orgulha. Então não só o capacita, né? O habilita diante da vida para tomar as decisões, isso torna, né, ágil, rápido, lhe dá presteza, lhe dá habilidade, lhe dá autonomia, né? Lhe dá liderança, porque há reconhecimento fora desse valor. É o sol, né? E aqui, a carta número 4, nós temos o imperador, mas a letra da Cabala, né, é a quinta
quinta letra, que remete à quinta Sefirot, a Gébura, né? Então, Gébura é o ombro direito. Então, fala da severidade. Então, muitas vezes, nós, né, somos orgulhosos, temos o nosso ponto de vista, ignoramos a outra forma da outra pessoa, né? Ver o seu ponto de vista, porque assim também desde o início eu tomei a frente na relação. Para mim, me pareceu muito confortável essa condição, me pareceu, né, que essa pessoa cuidava de mim, né? E assim eu não precisava me preocupar com determinadas coisas, porque quando eu chegava para me encontrar com ele, tudo estava pronto, tudo estava resolvido, né? Já tinha determinado passeio, jantares, né? E aqui é um provedor por excelência. Aqui, a carta do imperador fala do pai, né? Então, tem muito a ver, né? Então, o pai dá comando. O que o pai, né? A condição da ordem do amor, né? Então, na condição de hierarquia, eu estou na posição de comando, então eu determino. E aí, de repente, isso muda, porque na relação, né, quando passa essa fase inicial, quando eu vou para a vida do cotidiano, do dia a dia, eu passo a me sentir afogada, né? Aprisionada. É como aquele amor fosse um amor posse, um amor que me domina, né? Que não me dá liberdade de ação, de escolha. Deixa eu cobrir minhas pernas aqui, gente, que aqui em Curitiba é muito frio, né? Então, não me dá liberdade de escolha, não me dá liberdade de ação, não me dá liberdade, né, para tomar decisão nem mesmo pela minha própria vida, né? Então, eu estou me sentindo tolhida. Então, quando era conveniente para mim, e hoje, né, em alguns aspectos que essa relação para mim é conveniente, me agrada, porque me livram do peso da responsabilidade no vínculo a que me compete a contribuir para manter a relação. Então a pessoa toma toda a carga de responsabilidade para ela, tá? E isso ela pode ficar irritadiça também, né? Tensa, né? Porque a quantidade de responsabilidade que ela começa a tomar para ela, tá? É muito grande. E aí ela ou vai para aspecto de resede, o ombro esquerdo, né? Que é reclamar, 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 fica, né? Emocionalmente irritado, magoado, né? Mas ele não percebe que ele criou na relação um condicionamento, né? Aonde o outro é atraído àquilo que conforta. Eu quero alguém, essa pessoa fala assim, eu quero alguém que cuide de mim, né? E encontra um pai, né? Aí amanhã depois, né? Quando ela, porque a pessoa não é mais pequena, a pessoa cresceu. Então a pessoa, amanhã depois, a pessoa fica assim, né? Porque aí a pessoa cresceu, é um adulto que quis ser criança, quis ser cuidado. Claro que existe aqui atrás dessa pessoa aqui uma linguagem subliminar, né? De carências, de necessidades que a fez criança, que a fez permanecer pequena, né? Em relação aos pais. Então, ela transfere isso na sua relação, talvez até buscando um homem mais velho, mais maduro, entendeu? Porque ela, uma mulher mais madura, porque aqui eu tenho na memória sistêmica, familiar, transgeracional, pode não ter acontecido comigo, mas gerações atrás, tá?
esse aspecto, tá entendendo? De descaso, de não cuidado, né? De ter se sentido abandonado, tá? E até mesmo desvalorizado em suas capacidades, né? Que acabam não sendo desenvolvidas porque não há aprovação, né? Então, a pessoa ela cria um ego pequeno, ela cria um ego frágil, né? Buscando algo forte que a mantenha, que é a correspondência complementar, né? Do sistema, da matrix que dava certo, tá? Anteriormente. Então, quando eu tô aqui, tá? Né? Quando eu busco esse aqui, tem esse aqui atrás, né? E quando essa pessoa aqui também existe aqui atrás, tá? Esse aqui, qual é a necessidade primária do amor? Alguém para cuidar. Qual é a minha necessidade primária do amor? É ser cuidado, né? Mas como eu me tornei adulta, né? Ó, né? Eu ipsulite, né? No tamanho, a gente quer ter autonomia e autoridade. É como aquele adulto que se torna velho. Quando ele chega na terceira idade, ele perde a autonomia e a autoridade, porque já não tem condições físicas, mentais, de cuidar da sua vida sozinho. Aí os filhos, né, vêm, né, para cuidar dele, tá? Então, agora que é o momento da minha vida, né, que eu posso ter essa autonomia, né, em uma relação complementar que me enriquece, tá? Até nos meus movimentos desejosos de realização pessoal, eu me fiz pequena inicialmente, né? E isso foi conveniente porque era o que eu buscava. Então, né, fez isso assim, né? Só que com o tempo, no início era muito bom, né? Olha, né? No início era muito bom. Só que depois eu quero minha autonomia, eu quero minha autoridade aonde convém, né? Porque a relação há sacrifício de ambos os lados, né? Mas a pessoa que se fez infantil, ela se faz pequena para assumir a relação, né? De forma que eu esteja do mesma altura, do mesmo tamanho que você, né? Eu estou do mesmo, nós aqui, você não é maior nem melhor do que eu, nem eu maior, mas melhor do que você. Uma hora eu piso na vida e pego as tensões da vida, e aí você descansa, e depois você pisa, e assim nós fazemos juntos a vida, né? Mas a pessoa aqui, ela se faz pequena, né? Frágil, porque ela está olhando, né? Para essa necessidade de cuidado atrás dela aqui. Entendeu? Ela está sentindo essa necessidade aqui. E esse aqui, ele busca a aprovação dos pais. Então, né, eu ter domínio sobre a vida, eu sou admirado, né, pela essa capacidade de administrar a minha vida, né, de fazer as coisas darem certo, né. Então, esse aqui teve uma moldagem, né, que busca alguém para cuidar. E também existe aqui, diante da exigência atrás, um processamento. Você precisa ser adulto antes do tempo, né? Então a pessoa buscou a perfeição, né? Porque essa era a linguagem primária do amor, correspondente aos seus ancestrais, tá? Aos seus pais, dentro da sua família, né? Na posição em que ele, entre os irmãos, talvez fosse o mais velho entre os irmãos, né? Talvez isso houve esse processo até por uma necessidade que a vida ofertou para ele. E aí, então, né,
são, né, memórias que podem estar com ele ou em outras gerações mais atrás. Talvez a correspondência do entendimento disso esteja mais atrás, tanto quanto você, né? Mas, né, assim, é o outro lado da laranja, né? É o outro lado da laranja. O universo sempre traz o que eu preciso. O universo sempre traz as minhas expectativas, tá? E se eu estou olhando para trás aqui, né, num processo, querido papai, olha para mim, gosta de mim, cuida de mim, me vê, né? Aqui, né? Ela fala assim, olha, você me aprova, né? Entende? Você me aprova, você me aprova. Então a pessoa está sempre procurando excelência, né? Ser o melhor, ser, né? Para que ela possa ter eficiência, porque nessa eficiência, né? Ela serve melhor ao seu sistema familiar, né? Ela serve melhor os seus, e isso é a linguagem primária do amor dela, né? A importância dela, a capacidade dela em administrar, tá? E isso traz um determinado orgulho quando é reconhecido, né? Então, isso é que está trazendo os conflitos aqui, tá? E aqui fala aceitar e amigos. Aceitar e amigos, né? Então, a gente, muitas vezes, né? A gente precisa... aqui fala em questão de ajuda. Ajuda é em relação a amigos, tá? E a ação é aceitar, né? Aceitar as diferenças, aceitar, porque dentro do círculo de amizades, as pessoas, elas não são, dentro do nosso sistema, da nossa matrix, cada ser é uma engrenagem que faz esse movimento acontecer. Eu existo e sou desse jeito porque aqui você é desse jeito. Você é desse jeito porque eu sou desse jeito. E junto nós completamos, né? Todos nós temos uma função e uma posição dentro do sistema a serviço de importância para que haja o movimento dessa mecânica. É como um relógio. Todas aquelas engrenagens se encaixam, né? Então, né? Como, né? Como diante da minha natureza, da minha posição aqui, né? Porque eu também tenho uma moldagem, eu também sou, né? Algo aqui dentro, né? E se eu entrar em harmonia nesse movimento, o pedido aqui é serem amigos, entrarem em harmonia desse processo, né? Né? De alguma forma fazer a coisa acontecer, né? Fazer a coisa se movimentar. Então, através da amizade, né? Através da compreensão, é que as coisas irão acontecer. Vamos ver aqui vendo a terapia familiar, tá? Para você, o que seria? Vamos pegar aqui uma carta para você, terapia. Pense numa cena marcante de bons momentos com seus pais. O que você via? O que pensou? O que sentiu? O que aquele momento diz sobre você, né? Então, pense numa cena marcante de bons momentos, onde eles eram amigos, onde eles, né, que eles estavam o quê? Harmonizados, né? Então, o que que você viu ali? O amor, com certeza. O que você sentiu, né? Protegida, né? Porque aqui nessa aliança, algo está fechado. Nada fora infiltra, nada entra, né? Então, quando algo, né, na aliança, né, no contrato de uma aliança, no contrato de uma relação, precisamos estabelecer, né,
é uma ordem. Precisamos estabelecer, né, uma estrutura que funcione, né, que faça acontecer, que dê certo, né? Então, eu tenho a minha função e a minha parte nisso, e você tem a sua parte nisso. Então, nesse momento, os pais estavam o quê? Na sua posição yin yang, né? E eles estavam o quê? Harmônicos, né? Eles estavam equilibrados, tá? Vamos pegar uma para ele, né? Em questão da constelação familiar. Seus familiares eram viciados em conforto e bem-estar? Isso é algo demasiado na sua percepção ou não, né? Então, valor à condição do conforto, né? Então, ter poder, ter liderança, né? Ter uma posição, agir desta forma, né? O valor está para ele, né, na condição material, no valor de conquista, de liderança, de poder, que é um lugar de poder da árvore da vida. Acaba a pessoa tendendo para o mental, né? Então a relação amor se torna muito mental, né? Então, para ele, amor, o que significa amar, né? Para esse amor se manter, precisa ter uma estrutura idealizada, né? Em Malkuth, ou seja, no plano físico, né? Ele quer uma casa confortável, um bom carro. Então, ele busca, né, a eficiência, tá? A capacidade mental, né? Para dar essa estrutura de base sólida, né? Consolidada à sua família. Então, ele valoriza essa condição, tá? É o que aparece aqui. Vamos ver aqui mais 3 cartas. Uma. Nós temos aqui renovação, a carta da renovação, comunhão, adeus ao passado, tá? Então, precisamos sair aqui, a comunhão irá se fazer através do adeus ao passado, ao quê? Ao condicionamento, às necessidades do meu sistema. Então, eu vínculo ao meu sistema familiar quais são as expectativas correspondentes a essa pessoa, independente que seja homem ou mulher, né? A esse imperador, né? A essa outra pessoa que você está em vínculo afetivo, né? O que era importante para ela, né? Quais eram, dentro da família, quais são os valores, né? Obviamente são valores materiais, essencialmente materiais. E você deve estar mais para o outro lado da árvore, né? Que é o afetivo, né? De se sentir segura, acolhida, né? Nutrida compreendida, então é mais emocional. Então, aqui a comunhão, vai haver renovação a Deus ao passado. Então, quando duas pessoas elas se unem em aliança, né, porque criança não casa, quem casa é adulto, né? Estou fazendo um caminho do autoconhecimento, às vezes é duro, às vezes algumas coisas que eu falo, mas eu tenho que passar o que está me sendo dito aqui para vocês, né? Porque senão eu vou continuar alisando o ego, né? E o ego vai invalidar minha linguagem, meu trabalho, dizendo que é uma porcaria, né? Então, no final, eu ainda sou desqualificada profissionalmente. Então, a verdade é a verdade. O que o tarô está dizendo, o tarô está dizendo, as lâminas estão dizendo. Então, ipsulite, eu não passo o que eu acho, mas, né? Porque aqui tem isso aqui, né? Então, como temos Tiferet, que pode ter uma resistência a não se vergar, né? A qualquer nova formatação, né? Que, né? Dê mais espaço, mais movimento na relação,
né, que flexibilize um pouco mais e permita, né, o progresso. Então, adeus ao passado. Então, os dois, tá, tem que criar uma nova ordem, porque aqui, né, eu venho da minha família, eu tenho vínculo com a minha família, e o meu pai e a minha mãe, eles estabelecem uma condição, né? E eles exigem dos filhos estudar muito, trabalhar muito, ser perfeito, ser o melhor aluno da escola, né? Para que consiga uma profissão de excelência, que possa dar conforto para a família, que possa, né? Então, aqui é um imperador, né? E o lado de cá, né? Também, né? Talvez aqui que seja uma boa pessoa, uma pessoa amorosa, né, acolhedora dos filhos, que abrace, que eu não sei o que, são diferentes, mas complementares, né? E juntos aqui, nós dois, né, vamos seguir na vida, entre o equilíbrio entre a severidade e a misericórdia, os dois pilares na árvore da vida, né? Tá? O feminino, independente de ser homem ou mulher aqui, o feminino acolhe, é o amoroso, né? Cria, é aquele que acolhe, que abraça, que compreende, que conversa, né? E o outro lado da severidade é aquele que cria ordem, que cria regime, que cria um sistema de funcionamento, que faz a coisa acontecer. Marte e Vênus, né? O feminino e o masculino, independente da sexualidade ou a tua posição. Mas, né, como que a gente pode junto, né? Como fosse, porque o casamento é uma empresa, né? E aqui nós temos dois sócios, né? Não tem, né, aqui não é o empregado e o sócio, não. Aqui nós somos dois sócios. Então, aqui, né, às vezes há um conflito, porque para eu administrar essa empresa chamada casamento, eu preciso, né, me desvincular de algumas condições aqui de trás e criar aqui, né, uma terceira coisa, que é a mistura do A e B. Né? A mistura do A e B traz a terceira condição, que é o equilíbrio. Não é o conflito bater de frente, mas encontrar o equilíbrio da balança, né, entre, né, a ação, né, e o quê? O acolhimento, né, né, essa condição do feminino, entendeu? Então, encontrar esse consenso é que não, eu não sou tão severo, né, nem tão permissivo, passivo, né? Então, eu preciso colocar regras, mas de uma forma amorosa, então, um está convidando o outro para desenvolver o seu outro lado que não tem, né? E aí, às vezes, a gente mantém o vínculo com nossa condição anterior, porque, né, assim, o vínculo remete ao amor. Então, eu tenho que honrar o meu sistema antigo, né? Porque se eu não continuar fazendo o que está sendo pedido ali, eu me sinto um traidor, tá? Então, o vínculo, né, remete ao amor, à aprovação. E o medo de, né, quando juntar aqui, ser desaprovado aqui. Mas se eu já cresci, né, eu já tenho condição de tomar minha atitude e seguir com ele. Eu não preciso continuar sob o comando do pai e da mãe aqui, direta ou indiretamente. Eu não preciso ficar, né, subjugado ao comando aqui, né, tá? Aos dois lados. E, ao mesmo tempo, existe na relação, às vezes, um lado que é dominar o outro e moldar o outro igual o sistema de lá. E esse lado de cá morrer, né? Aí você enfraquece a sua relação, tá? Eu tomo você como meu marido, minha esposa, né? Meu companheiro, minha companheira, com tudo que você é. Tá bom para você assim? Com tudo que eu sou, né? Isso é o convite para o amor incondicional, né?
Eu olho para você e tomo você com o seu passado, com sua história, né? Eu não posso querer dominar o outro a partir do momento de eu desestruturar essa personalidade, né? Ela passa a ser uma pessoa que ela passa a ser a minha sombra na relação. Ela tem que estar do meu lado e não atrás de mim. Então precisa haver um equilíbrio aqui, né? Tá? Os dois, né, vão agora por si seguir juntos na relação, né? Criar a própria aliança, ela é a empresa, tá? E aí tem que haver a reunião, aí tem que haver o diálogo, tem que haver a comunicação, né? Para ver, tá entendendo? A condição da barganha, né? A compreensão, tá? Das necessidades primárias do outro, das minhas necessidades primárias, das minhas expectativas de amor, né? Isso tem que ser muito claro no aspecto, em vários aspectos da vida, mas precisa ser olhado, né? Será, né, que quando você passa por cima e não pede a minha opinião, como é que eu me sinto, né? Então, isso tudo é o diálogo, é a conversa. Não é, né, direcionar ao outro, porque às vezes o outro tem até a maior das melhores intenções, né? Só que não está havendo uma comunhão, né? A carta da comunhão não está havendo uma comunhão, né? Eu e você, nós somos o quê? Nós somos um, tá? Então, a primeira posição, eu já li, não preciso de muitas cartas, né? Para fazer isso, tá? Então, essas coisas nós não percebemos no início, tá? Isso serve para as 3 posições, mas essas coisas nós não percebemos no início e, né, depois é que vamos caindo a ficha, é que vamos entendendo, né, que a coisa não é bem assim, né? Mas são processos transgeracionais dessa condição do feminino e masculino que estão machucados. Então, nós sempre atraímos, tá? Se a gente estiver numa sala, eu estiver numa sala com 1000 homens, eu vou escolher justamente aquele que o meu sistema, minha matrix, que é uma consciência maior, meu sistema familiar, né? Eu estou a serviço desse sistema. Então, isso é para os 3. Eu vou ser, né, chamada a serviço, né, a trabalhar uma relação transgeracional peculiar, né, que o convite é a continuidade do desenvolvimento da consciência de ambos, né, no processo relacional em Yang, né, que existem pendências, questões, segredos, manipulações, opressão, né? Nós sabemos que o sagrado feminino e também o sagrado masculino estão feridos em relações, né? Independente de questão homem-mulher. Claro que na sociedade ser patriarcal, há uma probabilidade maior, né, da mulher estar, o feminino está muito comprometido, mas o masculino também está, né, nesse processo, porque há, né, na condição do patriarcado, uma condição de subjugação da mulher numa posição de que ela tinha que ser uma coisa menor, aonde eu vou cuidar, né? Isso está no edifício axiológico, né, transgeracional, milenar, de várias e várias e várias gerações. E o edifício lógico é a nossa lógica, a nossa construção de ideal. Mas isso não muda, mesmo que esse sentido ético, direitos humanos, isso ainda esteja ocorrendo aí na vibe, né? Ainda temos estruturas rígidas, né, do inconsciente coletivo, que é uma moldagem do sistema. E o sistema é uma memória maior, né, que é a Matrix, que é uma memória maior que me abarca. Eu estou dentro desse sistema e eu sou uma peça desse sistema.
essa consciência me sustém e mantém, né, em um movimento. Por exemplo, dependendo da minha consciência, eu vou tratar bem o meu fígado ou não. Eu vou comprometer meu fígado com o que eu como, com a minha raiva, com meus emoções, com meus sentimentos. Então, o meu fígado não tem consciência de mim, né? Eu sou a consciência maior, né? Ele faz parte desse sistema maior, né? Que sou eu, né? Mas ele tem a sua consciência individualizada, né? Diz até que os nossos órgãos têm consciências, né? Tem um desenvolvimento individual. Tanto quando uma pessoa transfere um órgão de uma pessoa para outra, essa pessoa modifica, né, o seu estado mental, emocional, né, as suas escolhas na vida, no transplante, tá? Então, é isso aí, tá? Então, nós fazemos parte de um sistema milenar chamado, né, constelação sistêmica familiar, que é a própria terapia, né? Constelação sistêmica familiar. O que é constelação? É essa engrenagem, né? Essas combinações que criam uma coreografia de movimentos repetitivos, de padrão, que é a Matrix. E aí, aqueles movimentos repetitivos, tá? Um ou outro da família vem na posição daquela outra pessoa e eu atraio o masculino lá, que está aqui no meu sistema. Eu atraio o feminino lá fora, que está aqui no meu sistema, talvez velado, escondido, silencioso, né? No segredo, mas eu atraio, tá? Para trabalhar. E o convite aqui é fazer as pazes, né? Quando houver essa comunhão, algo é concluído, né? E liberado. Então, quando houver essa comunhão yang, né, das polaridades, quando houver a síntese, tá, entre essas polaridades, lembra das asas? Quando houver essa síntese, algo é concluído, a paz se revela, tá? E aí ocorre o quê? O amor, né? É a comunhão das diferenças, é a carta da comunhão entre as diferenças. Então, na árvore da vida, o convite é isso, é a unidade, tá? A segunda posição, né, a instabilidade do nosso relacionamento e seu comportamento imprevisível são razões de muitas discussões. O que está havendo, assim, né, entre nós, tá? Então, aqui, em Netza, e aqui nós temos Netza na árvore da vida, e aqui nessa pedra violeta, nós temos Resede, que é da árvore da vida correspondente ao corpo humano, ao todo o lado esquerdo da árvore. Então, é o que predomina, é uma predominância, tá? Que a balança pende sempre para um lado, ela sempre pende para um lado, tá? Então, aqui nós temos o processo, né? Na árvore da vida, e que fala aqui muito sobre as questões materiais, né? A pessoa, ela não é apegada às coisas, da mesma forma que vem, né? Aquilo vai, porque aqui fala da gula e aqui da luxúria, né? O que é a luxúria no meio social, né? Lembra muito o filme El Capone, né? Que na escola de cabala a gente assiste o filme El Capone, né? Marilyn Monroe, né? A estética, né? A beleza do corpo físico, aqui é tudo relação à mãe, ao corpo físico, ao mundo material. Tudo que está em Gaia, tudo que é material, até o nosso corpo, remete ao feminino, tá? O nosso espírito é o masculino. Agora, o nosso corpo é o feminino, é a expressão do eu, né, no feminino, porque tudo que vem da terra volta para a terra, né? Volta ao pó, né? Então, aqui diz
que é um processamento, né, de ter fácil e desvalorizar, né, de conquista, né, e ao mesmo tempo assim de posses, né? Então, valorização do dinheiro, da beleza, um bom carro, posição social, né? Aqui estão, né, as condições de moldagens sociais, né? Que nos habilitam, traz para nós, aqui é a Sefira da Vitória, na luz, né? E no contexto social, quando nós conseguimos nos moldar, né? Moldar, né? O ser consegue, né, se moldar às condições que a vida oferece a ele e cria habilidade, né, para conquistar. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem dificuldade para ganhar dinheiro, né, gosta das coisas boas, né, gosta de usufruir da boa roupa, do bom perfume, né, ou então tem tendência a valorizar o corpo físico, né? A beleza feminina, né? Mas aqui também a volúpia, tudo que a vida oferece é remetente à beleza, à riqueza, à prosperidade. Então aqui, né, são pessoas eficientes e hábeis. Aqui fala sobre o campo mental, né? Então, né, eu tomo direção à vida, né? Eu tomo a direção à vida como a minha mente comporta, né? Habilita. Então, o campo mental, porque aqui fala da mente, né? Mas vai para a condição sexual, a energia sexual, né? Então, eu vou em busca do poder, né? Porque isso remete ao valor de vitória. Qual é o meu valor de vitória pela vida? Como que eu vejo a vida, né? Tá? Então, a pessoa ela pode se perder, a mente dela pode se perder em excessiva busca do prazer, tá? Do prazer para as coisas materiais e físicas, né? Os bens materiais e físicos que me dão prazer. Então, pode haver uma excessiva busca do prazer e uma excessiva, né, negação, né, e fuga de tudo aquilo que exige de mim um esforço. Aí vai para o lado sombra, né? Porque aí a pessoa começa a adquirir vícios. Aqui é o vício de bebida, né? Vício compulsivo, às vezes a pessoa tem de gastar dinheiro, cartão de crédito, né? Aí começa a briga na relação, porque vem aquelas contas, né, horrorosas para pagar, gasta-se mais do que pode, né? Compulsivo em possuir. Então, aqui é uma condição de mãe, né? Uma desconexão com a mãe e uma fome insaciável em busca de prazer, né? Então, aqui há um trauma correspondente do 0, né, aos 5 anos, dos 3, 4, 5 anos, mais ou menos, até os 5 anos, né? Aonde a pessoa, ela busca, né, o prazer compulsivo, a necessidade, né? O sinestésico, né? O prazer, na infância começa o quê? Com o toque da mãe, o peito da mãe, o calor da mãe, o cheiro da mãe, tá entendendo? E aí, então, quando a pessoa há uma desconexão com essa mãe, quando há uma desconexão, tá, com a figura da mãe por um trauma, por alguma questão, pode-se ter até a compulsão em comer. A gula pode engordar demais, tá entendendo? Pode buscar a volúpia, o prazer, na comida que come. Porque tudo que remete à Gaia, a mãe, à terra, né? O alimento vem de onde? Da terra.
né? E o dinheiro, o que que ele favorece? A obtenção de bens, né? Que vem da onde? Da terra, tá? Então, às vezes a pessoa, ela acaba, né? Ou ela valoriza e cuida muito do corpo físico e das questões físicas, ou ela, ao contrário, né? Ela pode polarizar, né? Por exemplo, comer demais ou não querer comer para manter um corpo físico idealizado, né? E entra em convulsão, né? Não seria convulsão, a palavra errada, compulsão, tá? Então, aí é que geram os vícios, condicionamentos, né, de uma necessidade compulsiva de prazer, tá? Em substituição a uma desconexão atrás. Tá? Então, ocorrem valores. Então, a minha forma, né, de realização pessoal aqui na relação, eu supervalorizo, por exemplo, na relação para mim. Qual é uma necessidade seria aqui para essa pessoa aqui? Qual seria uma necessidade primária de amor que ela valorizaria, que ela botaria em primeira instância? O sexo. O sexo. Seria, talvez, essa seja o ponto de visão, né? Enquanto a outra pessoa, ela já vê de uma forma diferente, porque ela teve uma outra moldagem, ela teve outros padrões de experiências, né? Que nós somos pura memórias, tá? Então, aqui fala em julgamentos, né? Então, temos que ter cuidado. Começamos a julgar o outro porque é diferente, podemos achar que o outro é profano, né? Que aí pode, aqui, né? Pode se voltar ao vício da bebida, compulsão à bebida também, tá? Porque está anestesiando essa dor, né? Anestesiando uma dor, né? Essa dor de desconexão, tá entendendo? O vício com drogas, até processos arriscados à própria vida, que podem ser arriscar essa estrutura equilibrada, né? Quando a gente tem uma vida equilibrada, tudo se processa, né? As finanças, né? A parte afetiva, tudo se equilibra, né? Mas quando nós estamos vivendo um padrão, né? Diante de uma descompensação atrás, né? Devido a algo ocorrido lá atrás, aí, né, nós ficamos presos, datados, né, no passado. E é que como vemos isso, né, essa é a questão. Como que nós estamos vendo essa resistência do outro? Nós estamos preparados para lidar com essa questão, né? E como que poderia haver uma renovação dessa pessoa? Porque aqui é um processo, ó, né? O julgamento, aqui, os anjos e a carta dos mortos, né? Às vezes a pessoa está presa a processos antigos. Amar incondicionalmente e buscar ajuda profissional. Então, precisa buscar ajuda profissional, dificuldade de desempenhar seus papéis, é o cinza, tá? Comunicação, né? Não estão se entendendo, tá? Então, como se vê isso, né? Tá? Então, aqui pede uma nova fase que fala da ressurreição, ressurgir. Essa relação para resolver tem que buscar ajuda profissional, terapia de casal, né? Buscar ajuda para, né, que ambos possam e aprendam a lidar com essa peculiaridade aqui, tá? Para que ambos, uma terceira pessoa, um profissional habilitado, tá? Possa olhar para isso e veja as descompensações, né? Então, a ajuda profissional, em vez de julgamento,
buscar ajuda profissional. Para, né? Isso é uma condição de amor incondicional, tá? Aceitar essa expressão do outro, essas dificuldades, essas limitações que a pessoa está vivendo, né? E buscar ajuda profissional para até você ter mais condição de lidar com isso também, tá? Vamos ver aqui. Linguagem afetiva. Você já desistiu de algum sonho apenas para agradar o outro? Você desistiu de algum sonho, né? De algum ideal, né? Então, é aquela condição, né? Aqui tem o ponto de vista. Então, às vezes, o ponto de vista do outro, que é a mente, né? A mente que julga, né? E aí não aceita, né? Porque é o lado criativo da árvore da vida, é o lado, né, de expressões de artistas, cantores, design, moda, né? Então, muitas vezes, né, os nossos conceitos, o nosso sistema não aceita, acha que aquilo é bobagem, que não deve ser, que aquilo ali vai levar para resultados ruins, que não vai dar certo, tá? Então, aí a gente acaba ficando preso, né, naquela condição mental e não se possibilitando viver algo dentro de nós que grita, né? Então, nós vamos amortecer, nós vamos buscar, né, a busca do prazer em outras coisas, né? Porque não conseguimos nos realizar, não podemos buscar o nosso sonho, tá? Nesse aspecto. Então, aí acabamos anestesiando isso, em compensação, né? Em busca de outras compensações, que na verdade não compensa. E aí eu fico compulsivo. Eu passo a criar vícios, tá entendendo? Justamente porque, né, eu tive que amortecer, né, adormecer os meus sonhos. E aí vem a frustração, eu não consigo me realizar de outra forma, tá entendendo? Porque minha alma anseja isso, então há um grito interno e automaticamente o sistema, né? Ele começa a ver, né? E dizer que aquilo não é certo, porque aqui tem muito questões também de tabus, religiões, sabe? Questões de valores do sistema social, não é só a questão da volúpia, não, mas, né, tudo que está dentro da nossa cultura, né? Então, eu julgo porque a minha cultura pensa assim, porque minha família pensa assim, porque, né, a sociedade pensa assim, porque o meu grupo de amigos pensa assim. Então, para ser amado e aceito, né, eu acabo deixando de lado os meus sonhos, tá entendendo? Aí eu busco a compensação do prazer, porque o prazer está com a mãe, então eu preciso me suster, né? Eu preciso de alguma coisa. E essa é a linguagem do amor. A linguagem do amor, tá? Aqui existe uma necessidade física de realização pessoal que está sendo ignorada, desprezada, desconsiderada. Então, a pessoa, ela também, né, se é um ideal, né, de alma, se é algo que está lampejando da alma, a pessoa acaba afogando aquilo, né, através dos vícios. Ela vai buscar uma compensação para a realização pessoal. Então, a pessoa busca cigarro, bebida, né? E aí ela acaba se perdendo, tá? Então, o que é pior ainda, né? Então, para ser amado, eu preciso saber, preciso haver o quê? Diálogo, conversa, né? E não está havendo, né? O cinza fala da passagem estreita, é uma passagem muito desafiante, que você vai ter que contrariar tudo mais, né? E na relação vai ser necessário contrariar esse outro, né?
em prol, né, do amor próprio, né? Então, às vezes, o amor por nós mesmos, tá? Nós estamos nos deixando em segundo plano para satisfazer o outro, né? Para fazer as vontades do outro. E aí, isso não está havendo união, né? Eu não estou me sentindo amado. E isso pode haver até um afastamento da relação. Pode até terminar a relação, porque o julgamento pode remeter, em vez, né, de um renascimento na luz, né, essa relação se desvincular, né? Porque, por exemplo, se você não olha, né, para os meus interesses, para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso para ser feliz, você não me olha, né? Então, a pessoa, a tendência dela é buscar outrem, né? Outras pessoas, grupos que pensem igual a ela, que sustentem esse sonho dela, que sustentem o ideal dela, tá? Porque essa relação, esse sistema aqui, né, é de subjugação, né? E desqualificação do outro, né? Porque quando eu não desvalorizo seus sonhos, eu desvalorizo você, de uma forma geral, tá? Vamos ver aqui. Raiva, tá certo, bem, é uma reação de raiva, sim, indetsa. Amor, vamos ver aqui, amor, aqui não mente, amor não mente. Então aqui, né, a raiva é porque a pessoa, né, acaba na relação. Então a irritação aqui é que a pessoa acaba se afastando, tá entendendo? Não há diálogo, não há comunicação e começa a criar um sistema de preservação, se preservar, porque não está havendo intimidade. Eu não te aceito como você é, você não me aceita como eu sou, né? E aí, o que é? O amor é intimidade, né? Eu me faço frágil, eu me faço do jeito que eu sou para, né, aos seus braços eu me sinto confiante a falar da minha intimidade, né? Mas aí vem a raiva, né? A raiva porque o outro está mentindo. Mas será que se o outro não está, ele não está numa defensiva, né? E aí talvez ele tenha que ir atrás dos seus ideais, sim, né? Para não se matar, né? Para não acabar com a vida dele de uma forma subliminar, né? Porque às vezes a pessoa busca a bebida, busca o tóxico, busca, né? Ele vai tentar, né? Então, se eu falo não aceita, então eu escondo, né? Eu de alguma forma eu vou tentar buscar, eu vou sair e às vezes até, né? Pode formar triângulo de relacionamento. Quando você vê o relacionamento se desvinculou. E por quê? Porque não há afinidade. Afinidade, intimidade, né? E aí quebra, né? Tá? Então, eu preciso ter espaço para ser feliz, né? Eu preciso ser feliz, né? Eu busquei uma relação para ser o quê? Feliz, né? Junto com você, né? Nessa intimidade eu posso confiar, me fazer frágil a você. Isso é o amor, né? O amor nos faz pequeno, humilde diante do outro, né? Mas se o outro começa a atacar, né? E aí, né? Esse humilde, né? Coloca em outra posição, né, de desvalorização e manipulação, acaba acontecendo o quê? Que o outro começa a se proteger, a reagir, né, e criar um mundo à parte. E isso cria também o que nós chamamos de o afastamento da relação e até rompimento. Então precisa de ajuda aqui sim, tá? Aqui nós temos o vermelho, tá? E o vermelho. Mas aqui caiu aqui a pedra vermelha e caiu duas cartelas. Então eu deixei o laranja e o vermelho. O laranja eu já falei muito nessa primeira posição aqui, né? Que temos a pedra
laranja com a cartela azul. E aqui, né, é, 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 aqui há uma condição da pessoa, né, resistente, tá? Na relação, e fala aqui de alguma coisa correspondente ao plano físico, né? A realização material, né? Então, a pessoa pode estar, por exemplo, apegado à casa dos pais, apegado às suas raízes, ao seu passado, porque aqui é os pés, né? Nos pés nós temos câncer, câncer remete ao signo de signo de câncer remete à família, né? A água, né? Nos pés. Então, aqui remete a uma condição, né? De rigidez e condicionamento. Um ego, né? Uma personalidade, tá? Que ela está rígida a uma condição. Por exemplo, eu conheci um caso aqui de uma cliente, por exemplo, que o marido precisava viajar para outro estado e teve um convite, né? Para viajar para um outro território para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse prosperar, oferecendo o dobro, tá? Mas, ao mesmo tempo, havia aqui, né, um processo de rigidez e apego à família, né? Uma codependência dos pais, né? E, ao mesmo tempo, uma desconexão das raízes, né? Ao mesmo, concomitantemente, havia os dois. Então, a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela tinha anorexia, ela não queria comer, né? Ela havia uma relação difícil com a condição mãe, né? Ela não aceitava a mãe. A minha mãe gostava de botar vestidos vermelhos com grandes decotes, né? Só um exemplo, né? Então, gostava de botar vestidos vermelhos, né? E aí, então, ela achava aquilo, para a imagem da mãe, uma imagem corrompida, porque ela estava dentro de um sistema de tabus, de valores, de coisas, né? Que ela tinha seguido uma linha espiritual, e dentro dessa linha espiritual, ela negava tudo que era da terra porque era imundo. Tudo que. A comida, né? O nosso corpo é corrompido, a comida é corrompida, tudo que vem da terra, o material é corrompido, entendendo? E os pais tinham muito dinheiro, então ela vivia na abundância, na fartura, sempre teve tudo, né? Mas não teve o amor da mãe. Houve um abandono do pai e da mãe, na verdade, né? Mas o ressentimento é que ela e o irmão, com 11 anos, tiveram que tomar a vida sozinho, né? E aí houve uma desconexão, tá entendendo? Dessa correspondência com a mãe. E é que a gula, então, em vez de, né, comer, ela negava a comida, a ponto do médico dizer: se você não comer, você vai morrer, né? Ela ficava numa anemia, o corpo, né? Em decadência, com risco de morte mesmo, porque ela não aceitava, ela não pisava nem no chão, né? Ela não se permitia pisar no chão porque era imundo. Ela não tinha ela não queria comer porque a comida vem da terra, né? Então aqui muitas vezes há uma estrutura rígida, né? De apego e de valores, do campo das ideias, da forma de ver a vida, da forma de se expressar e entender a vida, que impede a abundância, impede o crescimento, né? Então, ao mesmo tempo, né, que ela tem, né? Ela conseguiu na relação um casamento perfeito, ela conseguiu esse casamento, né? Eu cuido de você, porque ela ficou naquela infância, né? Da necessidade de querer, da carência de ser cuidada, né? Então ela encontrou esse cuido de você, ela aceita bem isso, ela vive na harmonia, né? Mas não é ela que impede, já é diferente, né? Ela não é mais, isso não acontece, não, ela fazendo terapia, ela mudou, ela fez o processo de mudança, né?
e muitos processos de mudança, foram milhões de processos de mudança. Mas ela aqui, ela impede ao outro, né, de crescer, tá entendendo? Porque aqui existe, o ego fala do medo. O medo. Então aqui tem o mito da caverna, né? Eu fico preso nos meus fantasmas, eu fico presa dentro da minha caverna ali, no pelo menos, mas aqui esse trânsito aqui é o território do conhecido, né? Se eu expandir, eu posso me perder, eu posso perder até isso que eu tenho. É pelo menos, mas esse aqui é o meu universo do conhecido, né? Do que eu tenho intimidade, tá? Então, a pessoa está estruturada, tá? Presa na caverna, né? Na caverna, né? Que Malkuth, né? Fala da casa, fala do trabalho, fala da vida familiar, né? Fala do sistema social que agrupa, fala, né? Tudo que formou essa personalidade, a parte religiosa, tudo isso estrutura um ego, consolida um ego, né? E isso cria uma personalidade. Então, essa personalidade, ela está rígida, né? Em alguns movimentos necessários para a vida, ela está com, sabe como burro empaca? E aí dificulta, é que vem a carta da morte. Né? O que fala da morte? A morte não é a morte da pessoa, né? A morte é a porta de passagem para o novo. Às vezes a vida está pedindo para melhorar profissionalmente, né? Para crescer, para evoluir, algumas mudanças, tá? Mas ela está rígida. Então, ficar atrás é morrer. Fazer a passagem e a porta da morte é quando eu fecho a porta para tudo que está atrás e eu vou em busca do novo, da minha renovação pessoal, tá? Há necessidade de meditação para mudar a forma de ser. Então, em vez de, né, porque aqui era para ela ser, se ela faz essa passagem, gente, ela entra para a abundância. Era o caso dessa menina Ipsulite, né? Ipsulite, né? Mas ela ficava no processamento retroativo de proscrutinização. Ela não dava nem mais um passo, tá entendendo? E aí, na relação, isso compromete o parceiro. E aí é que começa a instabilidade do nosso relacionamento, que pode ser até a instabilidade financeira, pode ser até a instabilidade, né, de perder casa, de perder bens. Por quê? Porque ela fica presa aquilo ali, né? Conheci o outro também preso, né? Os pais tinham uma loja de bicicleta, né? De venda de bicicleta, só que chegou aquilo que começou a virar um caos, né? Mas ele não conseguia sair dali, né? Os irmãos casaram, fizeram uma nova vida, foram para a vida, ele não estudou, ele ficou cuidando junto com os pais dos negócios com os pais. Só que o negócio estava em decadência e ele não conseguia se recriar, porque ele não conseguia mudar os seus paradigmas. Então ele ficava preso ao processo, né? E isso estava dificultando, né? E aí ele ficou isolado naquela cidade sozinho, sem ninguém, na época do Covid, total isolamento. A loja não estava dando mais nada, tá? Tinha época que ele não sabia nem como pagar as contas, tá entendendo? E ele não sabia o que fazer, né? Então, na verdade, ele estava morrendo, né? Ele estava datado, ele estava preso e ao mesmo tempo ele falava de memórias, né? Ele falava de coisas, né? O que era importante e era aquilo que ele sabia fazer, né? Não houve nenhum processamento de mudança, tá? Vamos ver aqui. A jornada, né? Exige, olha aqui, ó, a jornada, olha que ela é uma viagem, tá? A gente deve comemorar as mudanças, tá? A gente tem que participar da vida. A rigidez impede o processo
da renovação, do progresso, tá? Totalidade. Jornada é totalidade, né? Então, aqui fala de fatos, de acontecimentos, né? Eu uno a minha experiência com a sua, com a dele, ó, e juntos nós fazemos uma jornada, tá entendendo? Porque aqui é um complemento, né? Todos nós somos um ponto da malha chamada humanidade. Estamos a serviço numa jornada, né? No processo evolutivo. E assim criamos uma nova raça mais elitizada. Eu sempre falo isso aqui, tá? Então, a vida está convidando ao movimento, né? A gente só para morrer. Então, os desafios que a vida está oferecendo, né? Está havendo uma resistência, tá? Dessa pessoa, né? Na forma de ver e de se expressar, né? Na forma de pensar, né? A mente dela. Ela está presa, rígida, né? Sistemática, né? Não consegue mudar seus paradigmas, tá? E aqui fala sobre os portões do céu, tá? Então, aqui, ó, a pessoa tirando aqui a espada para atacar o outro, porque o outro tem o quê? Um ponto de vista diferente. Ó o laranja nos ombros ali, ó. A cor laranja, tá? E o outro é o vermelho, lá. Aqui nós temos a cor laranja e a cor vermelha, tá? Respectivamente, o azul aqui, né, fala